do caderno de atividades, beleza? Vamos para o caderno de atividade e aqui eu vou anotar a página, beleza? Ó, nós vamos começar a resolver, eu vou abreviar aqui, ó, caderno de atividade, a página vai ser a página 129 adiante, né? Vai ser 129 adiante. Vai cair de ângulo na prova? Vai. Lembra aquela aulinha que eu fiz no GeoGebra? Que eu fiz no GeoGebra ensinando o que era um ângulo, o elemento de um ângulo, que nem, por exemplo, deixa eu abrir aqui o GeoGebra novamente para vocês. Né? A parte de ângulos aí, o que é um ângulo de 180 graus, o que é um ângulo, né? Lembra aqui, ó, abriu aqui a parte do GeoGebra. Deixa eu iniciar. Lembra que eu fiz o seguinte, ó, que eu coloquei um pontinho, e aí desse pontinho eu peguei um segmento, coloquei aqui, um outro segmento e coloquei aqui. E aí eu ia lá e media o ângulo. Esse ângulo aí, é um ângulo aí, né, que agora eu vou fazer essa alteração nele aqui. É um ângulo aí. Cadê? Agora vai. Não foi de novo. Não foi de novo. Não sei o que está acontecendo. Como é que você vai saber, professor? Vai estar na prova. Vai estar na prova desse jeito aqui, né? Desse jeito aqui. Não estou conseguindo aqui alterar aqui esse negócio. Não sei se travou. Eu acho que travou, que eu não estou conseguindo mexer em nada. Deixa eu ver aqui agora. Se eu consigo mexer aqui agora, eu consigo. Tinha travado mesmo. Então, aqui eu tenho os ângulos aqui que eu consigo fazer as alterações nele. Mas nós vamos dar uma revisadazinha para ficar mais claro. Por exemplo, aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó. Desenhe ponteiros no relógio para formar os ângulos indicados. Depois escreva a hora que você marcou. Ó, todos nós sabemos, né, que uma volta completa, imagina aí, ó, uma volta completa, ela tem quantos graus? Uma volta completa? 360 graus, uma volta completa. Por exemplo, quando a Terra faz um movimento de rotação, né? Ela faz o movimento de rotação, e o movimento de rotação, né, ela faz em 24 horas. Então, a gente tem a noite e o dia. Quando vira, né, amanhã do dia seguinte, a Terra deu uma volta aí de 360 graus em 24 horas. E aí ele pergunta para me marcar alguma hora, que tem um ângulo de 180 graus. Então, vamos entender um pouco dessa parte de ângulos aqui. Então, por exemplo, o que é um ângulo de 60 graus? De 170 não, de 180, né? Deixa eu só alterar aqui uma coisinha aqui para ficar melhor para a gente ver, né? E eu não estou conseguindo. Vou alterar, colocar assim, e vou sumir com essa partezinha aqui. Deixa eu só arrumar mais essa parte. Pronto, perfeito. Então, aqui eu tenho esse ângulo bem aqui, né? Então, o que significa que ele fala? Na letra A, ele quer que eu marque uma hora que tem 180 graus. Então, o que é 180 graus? Quando eu tenho o meu bonequinho com os braços abertos. Então, veja bem aqui, ó. Não estou conseguindo colocar. Deixa eu arrumar aqui, que agora eu consigo. Quer ver? Agora, cadê? Vou colocar aqui o quadrangular aqui, ó, que agora eu consigo. Deixa eu apagar essa parte aqui, apagar essa e essa. E aí eu vou colocar um pontinho aqui, certo? Desse pontinho aqui eu vou puxar dois segmentos, vai ser um segmento que vem até aqui, um outro segmento que vem até aqui. Esses são os segmentos. Agora eu vou medir esse ângulo bem aqui, ó. Esse ângulo bem aqui, ó, eu vou medir ele assim, ó. Aqui. Vocês estão vendo que ele tem 180 graus? Vocês estão conseguindo ver que ele tem 180 graus? O que significa 180 graus? 180 graus é quando, né, o meu ângulo está aí com os braços abertos. Ou seja, é metade de 360 graus. 360 graus é uma volta completa. Então, metade de uma bolinha, estão vendo que é metade de uma bolinha aí, ó? Metade de uma bolinha.
Então, se 360 graus é uma volta completa, então metade de 360 é igual a 180. Então, aqui, ó, marque um horário, né? Marque um horário que tem uma abertura de 180 graus. Então, eu posso fazer da seguinte maneira, veja bem, eu posso colocar um horário, né? Vou colocar de vermelho para ficar mais visível. Eu posso colocar um horário, né? No caso, o ponteiro pequeno, no caso, em 12 horas, e o ponteiro grande lá em 6 horas. Tá vendo aqui, ó, que a partir do centro, ele está com os braços abertos? Se ele está com os braços abertos, eu vou falar que essa região tem um ângulo de 180 graus. Eu fiz desse jeito, mas vocês poderiam fazer diferente, ó. Por exemplo, vocês poderiam fazer aqui, ó, o ponteiro pequeno aqui e o grande lá no 9. Também teria 180 graus. Então, mas eu escolhi, né, esse horário aqui, ó, que é lá no 12 e o outro horário lá no 6. Então, aqui eu vou ter, no caso aqui, ó, 12 horas e 30 minutos. Então, meu relógio aqui está marcando meio-dia e meio, beleza? Meio-dia e meio, 180 graus. Mas poderia ter várias outras horas, né? Eu escolhi essa, mas você poderia escolher, no caso, outros horários. Ok? Deu para entender? Sim. Deu para entender? Sim? Sim. Vamos fazer aqui. Professor, a Yasmin falou que não entendeu. Não entendeu? Então vamos voltar aqui. Ele pede o seguinte, ó, no exercício ele fala: desenhe ponteiros dos relógios para formar os ângulos indicados. Depois escreva a hora que você marcou. A hora que você marcou. Por exemplo, um relógio ele tem, no caso aí, ó, 12 horas para o dia e 12 horas para a noite, digamos assim, né? Como se fosse isso. Então, eu sei que uma volta completa que esse ponteiro dá, né, é igual a 360 graus. Vocês concordam com isso? Que uma volta completa é 360 graus? Então, metade de uma volta é 180. Então, 180 graus, né, é o ponteirozinho, né, o ponteiro pequeno em alguma hora e o grande em alguma outra hora. Né, em alguma outra hora. Então, eu tenho que escolher um ponteiro que esteja nessa disposição, nessa posição. Então, eu posso escolher qualquer hora que eu quiser, desde que os ponteiros estejam alinhados, porque se eles estiverem alinhados, eu vou ter um ângulo de 180 graus. Beleza? Então, olha só, eu escolhi aqui, ó, agora eu vou escolher um diferente. Por exemplo, ó, o meu ponteiro pequeno, ele vai estar aqui, ó, em 5 horas. Deixa eu colocar aqui, ó. O meu ponteiro pequeno, ele vai estar em 5 horas. O meu ponteiro grande, ele tem que estar reto com o ponteiro vermelho. Ele vai estar lá no 11. Então, aqui nessa região, ó, eu tenho um ângulo de 180 graus. Por quê? Porque ele está com os bracinhos abertos aí, igual aqui, ó, nessa figura, tá vendo? Ó? Igual nessa figura. E aqui ele está com braços abertos. E depois de fazer essa marcação, eu tenho que identificar qual é o horário. Então, o horário sempre vai ser, ó, o ponteiro pequeno vai estar marcando 5 horas e o grande vai estar marcando os minutos, né? Então, 10, 20, 30, 40, 50, né? Errei, né? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Então, esse relógio está marcando 5 horas e 55 minutos. É o horário que esse relógio está marcando. Eu poderia escolher outro horário? Poderia. Por exemplo, aqui, ó, vou escolher aqui de modo diferente. Veja bem, vou colocar o ponteiro pequeno 8 e o ponteiro grande lá no 2. Então, aqui ele forma um ângulo aqui verde, que também vale 180 graus. Então, qual é o horário que ele está marcando?
Primeiro vai ser o horário do ponteiro pequeno. Então, o ponteiro pequeno está marcando 8 horas. O ponteiro grande, ele marca os minutos. Então, aqui, ó, 0 minutos, 1, 2, 3. O 1 vale 5 minutos, o 2 vale 10 minutos. Então, é 8 horas da manhã e 10 minutos. Seria o horário aí que o meu relógio está marcando. Isso significa, no caso aí, né, um ângulo de 80 graus. Beleza? E agora? Deu para entender? Deixa eu ver aqui. Entendi, mas, professor, como que a gente vai medir o ângulo na prova? É justamente isso. Nós temos os ângulos aqui, que são os ângulos notáveis. Quais são os ângulos que vocês têm que saber, né? O ângulo de 180, o ângulo de 30, o ângulo de 90 e o ângulo de 60. Por exemplo, como que eu vou saber, né, o que é um ângulo de 30? O que é um ângulo de 30? Olha só como é que a gente vai fazer. Eu sei, né, que uma volta completa tem 360 graus. Vocês concordam com isso? Mas olha só, esse 360 graus foi dividido em 12, né? No caso aqui, ó, em 12 partes. Então, 360 foi dividido em 12 partes. Quando eu pego 360 e divido por 12, né? 360 dividido por 12 vai dar igual a 30. O que significa? Que cada distância dessa daqui, ó, aqui vale 30, aqui vale 30, aqui vale 30, aqui vale 30, aqui vale 30. Cada hora vale 30 graus. Cada hora vale 30 graus. Então, se cada hora vale 30 graus, como é que eu vou marcar aqui o meu ponteiro? Eu vou marcar da seguinte maneira. Eu não preciso, né, de um transferidor para medir esse grau. Por quê? Porque eu peguei 360 e dividi por 12. Então, eu sei que cada distância dessa daqui vale, no caso aí, 30 graus. Então, eu vou marcar aqui, ó, o primeiro ponteiro, que é o ponteiro pequeno, eu vou colocar no 1, e o ponteiro grande eu vou colocar no 12. Então, ficou assim, né? O ponteiro pequeno no 1 e o ponteiro grande ficou lá no 12, ok? Esse ângulo aqui, ó, por quê? Do 12 para o 1. Do 12 para o 1, esse ângulo eu sei que ele mede 30 graus. Então, do 12 para o 1 mede 30, do 1 para o 2 mede 30, do 2 por 3 mede 30, do 3 para o 4 mede 30, do 4 para o 5 mede 30. Então, cada diferença de horário vai medir 30 graus, ok? Beleza? Mede 30 graus. Qual é o horário que esse relógio está marcando? Ele está marcando 1 hora em ponto. 1 hora e 0 minutos, porque o 12 aí, ele equivale ao 0, né? 0 minutos. Aí 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, e por aí vai. Então, 30 graus é isso. Agora, o que é 90 graus? O que é 90 graus? Se eu sei, né, que cada espaçamento desse daqui vale 30, então veja bem, ó, aqui vale 30, com mais 30, 60, com mais 30, 90. Então, eu tenho que ter um ponteiro grande lá no 12 e um ponteiro pequeno lá no 3. Então, esse espaço aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque eu contei 30 e 30, porque eu sei que do 12 para o 1 é 30, do 1 para o 2 é 30, do 2 por 3 é 30. Então, se eu contar aqui, ó, 30 mais 30, 60, com mais 30, 90. Então, o horário que eu tenho que marcar é no 3 e no 1, que tem um horário de 90 graus. Então, aqui eu vou ter, no caso aqui, ó, 3 horas em ponto. Poderia ser assim. Eu também, se eu quisesse marcar aqui, ó, o ponteiro pequeno, no caso aqui, no 9 e o grande no 6. Aqui também eu formaria um ângulo de 90 graus, que é uma quina. Lembrando que o ângulo de 90 graus é uma quina. O outro ângulo que nós temos que conhecer, né, o outro ângulo que nós temos que conhecer é o ângulo de 60 graus.
Se eu sei que cada hora mede 30 graus, então, olha só, daqui para cá mede 30. Com mais 30, 60 graus. Então, um ponteiro grande tem que ficar no 12 e o ponteiro pequeno no 1. Então, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. Beleza? Então, toda vez que aparecer uma questão de relógio na prova, você sabe que de uma hora para outra vale 30. E aí você conta, ó, 30, 60. Então, ficou aqui entre o 12 e o 2. Então, um ponteiro você coloca no 12 e um outro ponteiro você coloca no 2. E aí, aqui tem uma hora de 2 horas em ponto. Beleza? Difícil essa questão? Deu para entender, Yasmin? Difícil? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos ver para outra questão para ver se fica mais claro aqui. Deixa eu ver aqui. Então, beleza, ó, vou prosseguir. Quer que eu volte em alguma parte? Deixa eu explicar aqui de uma outra maneira, que eu não estou sentindo muita confiança que vocês entenderam, não. Tá bom? Vou explicar aqui esse último exercício aqui novamente. Então, olha só. O que a gente tem que entender aqui, ó? A gente tem que entender o seguinte, ó. Uma volta completa é 360 graus. Uma volta completa é 360. Eu posso dividir esse 360 em várias partes. Então, eu peguei 360 graus, peguei 360 e dividi por 12. Quando eu peguei 360 e dividi por 12, por que eu dividi por 12? Porque o meu relógio ele marca 12 horas de dia e 12 horas à noite, totalizando as 24 horas que o dia tem. Né? O dia não tem 24 horas, então eu peguei aqui 360 e dividi por 12. Então eu sei o seguinte, ó, que cada hora mede 30 graus. Então, olha só, do 12 para o 1, 30 graus, do 1 para o 2, 30 graus, do 2 por 3, 30 graus. Então, vale 30 graus. Se ele quer um ângulo de 60, eu conto aqui, ó, 30 com mais 30, 60. Então, um ponteiro tem que ficar no 12 e o ponteiro pequeno fica no 2. Então, meu relógio está marcando 2 horas e 0 minutos. Então, é 2 horas da tarde ou então 2 horas da manhã, né? Se fosse 90 graus, veja bem, ó, 30, 60, 90. Então, um ponteiro tem que ficar no 12 e o outro ponteiro no 3. Sempre nós vamos proceder dessa forma. Ok? Vamos para a próxima. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Questão de número 5. A questão de número 5, bem facinho também. Durante a aula de desenho geométrico, Rafael, usando régua e esquadro, traçou 2 retas prolongando os segmentos de reta em vermelho indicado na figura. Então, veja bem, ele pegou aqui, né, uma régua, que é essa parte aqui de baixo, tá vendo a régua aqui, ó? E ele pegou também um esquadro, que é esse triângulo aqui. É chamado de esquadro, esse triângulo. E aí ele traçou 2 retas em vermelho. A primeira reta é essa daqui, e a segunda reta é essa outra aqui. E aí eu vou desenhar essas retas aqui, ó. Vou desenhar essas retas bem aqui. E essa reta forma um ângulo de 90 graus bem aqui, ó. Por isso que tem esse quadradinho. E lembra lá do triângulo, da definição de triângulo? O que era um triângulo retângulo? Era um triângulo que tinha um ângulo de 90 graus. Lembraram dessa parte? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E aí ele pergunta, como podem ser classificadas as retas que Rafael traçou? Né? A reta que Rafael traçou. A palavra traçou, ela vem de traço. Né? Eu sei fazer um traço bom quando eu faço um desenho, né? Digamos assim. Então, ele traçou essa primeira reta e a segunda. E aí, ele quer que classifique as retas. Lembra lá da classificação de retas, lá do nosso segundo bimestre? Nós tínhamos
retas paralelas, retas coincidentes, retas perpendiculares, retas inclinadas, retas secantes, e por aí vai. Essas duas retas, elas são classificadas como o quê? Paralelas, perpendiculares, coincidentes ou então inclinadas. Que reta é essa? Você sabe? Eu acho, professor, que são perpendiculares. Perpendiculares? Você acertou a questão. Agora veja bem, o que são retas paralelas que a gente estudou? São retas que estão uma do lado da outra. Isso são retas paralelas. Então não pode ser essa questão. Não pode ser porque uma tá reta e a outra tá para cima. Isso, então não pode ser retas paralelas, porque essas retas não estão uma do lado da outra, né? Que nem o Luiz Felipe falou, uma está reta e a outra está para cima, não pode ser. O que é uma reta coincidente? Olha só, uma reta coincidente é uma reta que elas se encontram, que elas se coincidem em um ponto qualquer, por exemplo, o ponto A. Essas duas retas, elas não são coincidentes, beleza? Então, nós colocamos aqui. Inclinadas, né? Essa reta, ela está inclinada uma em relação à outra, né? Olha só, não está, né? Ela está formando um ângulo reto, então essa daqui também não pode ser. Agora, o que é uma reta perpendicular? Uma reta perpendicular é toda reta que forma um ângulo de 90 graus. Lembra da quina, né, que eu peço para vocês olhar? Olha para o cantinho da parede, o cantinho para o teto e a parede. O teto e a parede aqui da casa, ele tem uma quina. Essa quina tem um ângulo de 90 graus. Sabe aquele cantinho do sofá que a gente bate o dedo? Lá também é uma quina. Então, toda quina tem um ângulo de 90 graus. E toda quina, eu vou chamar ela de perpendicular. Então, a resposta correta seria a letra B, igual o Luiz Felipe falou. Beleza? Vamos para uma próxima questão. Questão de número 6. Questão de número 6. Piet Mondrian foi um pintor holandês modernista que viveu 71 anos. Ele viveu entre 1872 e morreu em 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, bem aqui, ó. Né? Lembrando que a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 1937, 38 ou então 39, né? 1939 a 1945, aproximadamente. Aí ele fala assim, ó, suas pinturas populares se caracterizam por linhas pretas ortogonais que definem espaços entre si. Esses espaços podem ser preenchidos com cores primárias, que é amarelo, azul ou vermelho. E com certeza a profa Laís comentou com vocês sobre as cores primárias, cores secundárias, cores, né, terciárias, né? Então vamos ver aqui, né? As cores primárias são amarelo, azul, vermelho, né? E aí ele pode combinar, esses espaços podem ser preenchidos com cores primárias, amarelo, azul ou vermelho, com preto, cinza ou branco. Aí ele diz, ó, a figura ao lado representa um padrão de mosaico inspirado nas obras de Mondrian. Analisando as linhas pretas desse mosaico, ó, podem ser classificadas como. Vamos analisar as linhas pretas aqui, ó. Olha só, quais são as linhas pretas aqui? São essas aqui, ó. Vocês concordam? Eu tenho essa outra linha aqui, ó. Eu tenho essa outra grande, eu tenho um monte, né? Eu não vou desenhar todas. Eu tenho essa outra aqui, ó. Eu tenho uma outra que está localizada bem aqui, ó. Eu tenho um monte de linha preta aí. Vocês estão conseguindo ver? Tem linhas de vários tipos aí, né, professor? Linhas de vários tipos. Aí ele fala, essas linhas, elas são retas coincidentes e retas perpendiculares. Elas são retas paralelas e retas coincidentes. Elas são retas inclinadas e retas perpendiculares.
Elas são retas paralelas e retas perpendiculares. Essas linhas, pessoal, que tipo de linhas são essas? E aí? Letra B? Letra B, retas paralelas e coincidentes. Veja bem, essas duas linhas aqui, ó, essa linha e essa outra linha, elas estão o quê? Uma do lado da outra. Vocês concordam? Vocês concordam que essas estão uma do lado da outra? Da mesma forma que essas aqui, ó. Olha só essa daqui, ó. Essa daqui e essa outra, elas estão também, ó, uma ao lado da outra. Então, eu sei que tem retas paralelas, certo? Então, onde é que tem paralela, pode ser uma opção. Por exemplo, a letra A, ela não pode ser. Por que ela não pode ser? Porque tem retas coincidentes e retas perpendiculares. Então, não pode ser a letra A, porque ela não está dizendo retas paralelas. Pode ser a letra B? Pode. Pode ser a letra C? Não pode. Por quê? Porque a letra C não está falando de retas paralelas. Beleza? Então, ou vai ser a letra B, ou vai ser a letra D. Agora, veja bem. Pode falar. Eu acho que é a letra B, retas paralelas e retas coincidentes. Coincidente. Mas veja bem. Olha só nesse cantinho aqui, ó. Isso daqui não é uma quina? Esse cantinho aqui não é uma quina? Veja bem. Eu tenho essa reta e essa outra reta ali, ó. Quando eu tenho essa reta, eu tenho um ângulo de quanto? De 90 graus. Aqui também eu tenho um ângulo de 90, aqui também eu tenho um ângulo de 90, aqui também um ângulo de 90, aqui eu tenho um ângulo de 90. Onde é que eu tenho quina? Eu tenho um ângulo de 90 aí, ó. Então, ela não é coincidente, ela é o quê? Perpendicular. Então, essa figura, as linhas pretas são linhas que são paralelas, que são esse caso aqui, e perpendicular. Então, a resposta correta seria a letra D. Beleza? Lembrar? Só por causa desses cantinhos que não acertei. Por causa dos cantinhos, beleza? Não podemos esquecer dos cantinhos, ok? Vamos para a última questão? Vamos para a última questão? Ele diz o seguinte aqui, ó, para eu fazer a chamada e liberar vocês. Rubens utilizou o software Geotrix em seu computador e representou duas retas perpendiculares. Veja ao lado como ficou a representação. Então, veja bem, ó, ele fez no software, um software parecido com esse, ele pegou aqui, ó, uma reta. Opa, deixa eu colocar essa reta em outro lugar. Ele pegou uma reta, cadê? Uma reta, e colocou ela, uma na vertical, e aí ele pegou uma outra reta e colocou essa reta na horizontal. Ele fez isso. Beleza? E aí, quando ele fez isso, ele conseguiu observar esse ângulo aqui, ó. Ele observou esse ângulo aqui, que não é esse que eu quero, né? Que ele sempre me contraria, mas eu vou dar um jeito nele agora. Ele fez esse ângulo. Então, quando eu tenho duas retas perpendicular, forma um ângulo de quanto? Forma um ângulo de 90 graus. Eu tenho um ângulo de 90 graus, que é o mesmo fato que acontece nesse desenho, estão vendo? Mesmo fato que acontece nesse desenho. E aí ele pergunta, a medida do ângulo indicada por X é... Qual é a medida do ângulo que eu acabei de falar? 90 graus. 90 graus. Exatamente. Então, galerinha, toda vez que você tiver duas retas que elas se cruzam, agora lembrando, ó, uma na vertical e outra na horizontal, ela vai formar 4 ângulos de 90 graus. Então, aqui eu tenho 90, desse outro lado 90, desse outro lado 90, desse outro lado 90. Diferente de retas perpendiculares, viu? Ou diferente de retas coincidentes. Retas coincidentes não formam ângulo de 90 graus, apenas quando uma está na horizontal e a outra na vertical. Resposta correta é a letra aí C, 90 graus.
Galerinha, a parte de ângulos vai cair exercício mais ou menos com essa característica, né? De você saber o que é uma reta paralela, que a gente já aprendeu isso no segundo bimestre, o que é uma reta perpendicular, o que é uma reta secante, o que é uma reta coincidente. Vai cair sobre isso, coisas que vocês vão lembrar na hora da prova, né? Depois de fazer esses exercícios. Então, essa parte aqui é essa. Tranquilo? Não vou me estender mais além do que isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais aí, né, do que vocês já sabem.